Então, pessoal, eu estou aqui dentro da sala de uma das comissões porque eu tenho uma responsabilidade de trazer uma informação para vocês. E sem narrativas, né? Não é um vídeo onde eu dê minha opinião apenas. É um vídeo onde eu vou trazer para vocês a realidade. Então eu quero que vocês assistam esse vídeo com muita atenção. Não vai ter edição. Vou fazer de uma vez, até porque o tempo não me permite isso. A questão é a seguinte. Hoje, um enviado do governo brasileiro está se encontrando com Marcos Rubio, nos Estados Unidos, para tratar aquela questão dos embargos e das sanções que os Estados Unidos fez contra o Brasil. Diferentemente do que a grande mídia tem reportado, a questão do ministro Alexandre de Moraes é uma questão de violação dos direitos humanos. Isso é uma coisa. Então, o ministro Alexandre de Moraes ele foi punido por violação dos direitos humanos no que tange a situação do Clezão e de outras pessoas, as quais ele tomou algumas decisões que vai de encontro, né, aos princípios até legais, né? A imprensa fala de decisões não costumeiras, não usuais, mas na verdade foram decisões ilegais tomadas numa perseguição política. Esse é o fato que a grande imprensa esconde da sua audiência. Com relação ao Marco Rubio, ele ficou responsável, foi indicado pelo presidente Donald Trump para tratar com o enviado do governo brasileiro. A taxa de 10% existe e a taxa de 40% que foi acrescida como sanção é motivada também pela falta de lisura, pela falta de democracia, pela falta, né, de levar os problemas no Brasil de uma forma correta e democrática. Acontece que o governo americano já se posicionou que ele quer que a liberdade de opinião volte ao Brasil, quer que a democracia volte ao Brasil. Ou seja, não adianta o emissário do governo brasileiro vir com outros argumentos se ele não tiver na manga dele a anistia ou a completa anulação de todos os processos, inclusive o que o presidente Bolsonaro está incluído. O presidente Bolsonaro está preso, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes diz que ele corre risco de fuga, né? Completamente não usual, né? Não costumeira decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, para não chamar de uma decisão irregular, ilegal, imoral e irresponsável. Então não vá nessa conversa de mas Donald Trump não vai conversar porque presidente fala com presidente. Acredito eu, se Lula fosse, ele o receberia no Salão Oval da Casa Branca e todo mundo já sabe qual seria o resultado dessa reunião. Como não foi o presidente, foi um emissário do governo, também um emissário do governo americano que vai tratar, né, dessa questão. É bom deixar claro algumas coisas aqui. Com relação à lei Magnitsky e com relação ao time, a cronologia das ações do governo americano, o brasileiro ele é muito ansioso. O brasileiro ele já entra com tudo, já quer quebrar tudo, já quer resolver tudo de uma vez. E na diplomacia, dentro de uma guerra, as coisas não acontecem nesse time. O governo americano está vendo como se comporta o governo brasileiro após as medidas tomadas. Logicamente, o ministro Alexandre de Moraes, né, numa ansiedade e numa obsessão compulsiva para querer destruir seus opositores políticos, ele está esticando demais a corda. E não foi uma decisão inteligente por parte do ministro Alexandre de Moraes arrumar uma briga com quem é muito maior do que ele. A imprensa omite isso, a imprensa critica inclusive o deputado Eduardo Bolsonaro por estar lutando pelo Brasil fora do país, mas é bom a gente lembrar que o Supremo Tribunal Federal, a ele não compete estar decidindo esses problemas, né? Foi puxado para ele e é a última instância. Só que a gente entendeu, e o brasileiro passou a perceber, que a última instância dentro do país, mas existem acordos internacionais que obrigam o Brasil a ter um determinado tipo de comportamento. E o que está acontecendo no Brasil, essa ditadura da toga, essa juristocracia que está acontecendo no Brasil, o governo americano já reconhece o ministro Alexandre de Moraes como um golpista, que ele deu um golpe no Brasil, né? E aqueles que faziam parte do seu agrupamento, com o ministro Luiz Roberto Barroso, depois de ter feito tudo aquilo que ele fez, estragou a vida dos seus filhos, e está
né, no processo deprimido, achando que nos Champs-Élysées, comendo croque-monsieur, isso vai impedi-lo de ter uma depressão, né? As pessoas na terra, elas plantam, e na terra elas começam sua colheita. Então, agora a notícia é que a ministra Carmen Lúcia também, aquela que, por um determinado momento, disse que é preciso não obedecer à Constituição para manter a ordem no país, ela também está sinalizando que vai ter aposentadoria precoce. E também o ministro Gilmar Mendes, que está na lista, pertinho de chegar à sua lei Magnitsky, também anuncia aí que aponta para uma possível aposentadoria precoce. Eu preciso terminar esse vídeo para vocês dizendo algumas coisas. Essas aposentadorias precoces não tira deles a possibilidade de sofrer a lei Magnitsky e receber as punições internacionais, né, que já estão sendo analisadas e avaliadas pelo governo americano. 2, a entrada de mais 2 ou 3 ministros do STF por indicação do Lula é muito ruim para o processo democrático no Brasil, né? Nós já temos um ministro declaradamente comunista. Comunismo é algo que em alguns países do mundo já é proibido e relacionados no mesmo nível do nazismo, né? Então a gente sabe que isso é uma realidade. O advogado do atual presidente e seus comparsas, vamos dizer assim. Então o STF anda no caminho que nós sabemos que é o caminho do total descrédito, né? O aparelhamento do STF é fato já existente e cada dia vai aumentar. Mas é bom lembrar uma coisa, que para o ano tem eleição para Senado, tá? E após essas eleições, espero eu que nós possamos eleger a maioria do Senado, nós possamos fazer um impeachment coletivo de vários ministros do STF, ministros que não estão em conformidade com os pré-requisitos necessários para que eles assumam cargo. O próprio ministro Alexandre de Moraes, né, que escreveu vários livros de direito penal, se eu me falha a memória constitucional, eu não lembro bem, mas ele, nas suas atitudes como ministro, ele vai completamente em desconformidade com o cargo dele e incoerência com o seu discurso de campanha. Não posso dizer que houve uma propaganda enganosa na sabatina dele no Senado. Quem quiser entra lá em 2017 e ver. Mas a gente sabe que essa obsessão compulsiva dele destruiu, né, a imagem de um órgão tão importante para a nossa democracia, que é o Supremo Tribunal Federal. No mais, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo ontem estiveram lá no governo americano, mais uma vez trazendo... Isso tudo é documentado. Eu quero encerrar essa pequena live, vamos falar assim, dizendo uma coisa para vocês. Não achem que o governo americano ele é irresponsável, que ele é incompetente, que o governo americano não sabe o que está fazendo. Sabe, e muito bem, e muito mais do que o governo brasileiro pode estar imaginando. Senão, eles não seriam a potência que são. Ninguém chega onde os Estados Unidos chegou sendo incompetente ou sendo irresponsável nas suas ações. É a maior potência do mundo. E o governo americano ontem disse que vai usar da sua força econômica e da sua força militar, se necessário, para resolver o problema do Brasil. Todos nós sabemos que tudo isso que está acontecendo no Brasil, toda a guerra política, tudo o que está acontecendo, está ligada ao crime, né? O Comando Vermelho, o PCC e outras organizações criminosas já comandam o Brasil. O governo americano está querendo que o Brasil reconheça esses grupos como terroristas, porque aí a tratativa é de outra forma. O governo brasileiro defende e não consegue fazer com que tenha uma relação, pelo menos diplomática, boa com os Estados Unidos. Com relação a Flávia e o Alan dos Santos e outros que são perseguidos, né, por policiais federais, até o nome já foi dito de um delegado da Polícia Federal que estão perseguindo ele nos Estados Unidos. Com relação a isso é muito ruim para o governo brasileiro, isso é muito ruim para a diplomacia, isso é muito ruim para o ministro Alexandre de Moraes, que para o governo americano é um golpista, é um ditador e, segundo o Jason Miller, ele só para de trabalhar quando Alexandre de Moraes for preso. Eu tenho essa obrigação de trazer essa realidade para vocês e digo ao povo brasileiro, ainda vamos passar por momentos de grande dificuldade, mas essa guerra nós vamos vencer. Vamos vencer porque o mal não vai vencer o bem e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E pare de ver a Rede Globo, essas mídias que estão contaminando muita gente de bem, inclusive da minha família. Eu não quero isso para vocês. Qualquer coisa me liga que eu conto o que está acontecendo. Grande abraço.